Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da formação do território brasileiro. O que temos aqui? Bem, temos uma figura que é bastante conhecida e bastante familiar. Você deve dizer, é o mapa do Brasil. Com certeza é o mapa do Brasil, portanto, o mapa é uma representação. Aqui nós temos a representação de algo, mas esse algo já foi diferente. Olha o Brasil antes e como está o Brasil hoje. Isso nós denominamos de território. O estudo dos territórios, na verdade, ele é bastante novo na geografia. Ganhou popularidade a partir da década de 1970, principalmente com os estudos realizados pelo professor Milton Santos e outros geógrafos a partir desse período. O território é uma forma da gente estudar o espaço geográfico a partir da relação de poder que uma sociedade exerce sobre determinado espaço. Portanto, para a geografia, território é uma porção do espaço geográfico que fica submetida à autoridade de algum grupo social que dele se apropria, exercendo autoridade mediante o uso em suas atividades econômicas e sociais. Portanto, quando nós praticamos atividades econômicas na agricultura, na indústria, no extrativismo, atividades econômicas no comércio, nós estamos apropriando do espaço. Portanto, estamos assumindo a responsabilidade sobre o que nós denominamos de territórios. A nossa vida social acontece nos territórios e a nossa vida econômica também. Aqui você tem os países, portanto, que possuem os maiores territórios atualmente. Os países mais extensos. Observe que o Brasil está entre eles, ficando apenas atrás de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Isso faz com que o Brasil seja considerado um país de dimensões continentais. Os limites territoriais do território brasileiro você vê claramente no mapa seguinte. Aqui você tem o Brasil e os países vizinhos ao Brasil, portanto, os países da América do Sul. Você percebe que o Brasil faz limite com quase todos os países, exceto o Equador e o Chile, que estão em destaque neste mapa. Observe que outro desafio que o Brasil tem é justamente essa extensa fronteira seca. Observe que a nossa fronteira seca ultrapassa 15 mil quilômetros. E o interessante é que o Brasil é despovoado na porção interiorana, ou seja, na porção oeste, o povoamento é mais rarefeito no nosso território, gerando verdadeiros desafios para que nós possamos exercer o nosso poder sobre este território, a segurança na fronteira. O litoral brasileiro também é bastante extenso, mas é praticamente a metade da fronteira seca. 7.367 quilômetros de litoral. Isso faz com que o Brasil tenha condições de ter excelentes relações comerciais com outros países. E isso o Brasil tem explorado bem desde o período da colonização no século XVI em diante. Outro ponto importante a salientar neste mapa são os pontos extremos do território brasileiro. O que são pontos extremos? São os pontos mais distantes ao norte, que no caso do Brasil é o Monte Caburaí, no estado de Roraima. O ponto mais distante ao sul fica no estado do Rio Grande do Sul, a localidade chamada de Arroio Chuí. E o ponto mais distante a leste é justamente a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, e o ponto mais distante a oeste é a Serra de Contamana, no estado do Acre. Observe também que se pegarmos em linha reta as distâncias norte-sul e as distâncias leste-oeste, a gente observa que praticamente tem as mesmas distâncias. Outro ponto importante a ser salientado é que ao norte o Brasil é cortado pela linha do Equador.
E mais ao sul, o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Isso faz com que o Brasil esteja praticamente inserido numa região intertropical, ou seja, uma região predominantemente quente e com estações chuvosas bem definidas. Mas nós sabemos que a partir do século XV, final do século XIV, começo do século XV, nós tivemos um movimento na Europa que foram as grandes navegações. Portugal e Espanha foram países que saíram à frente desse processo. Portanto, Portugal e Espanha serão as duas primeiras nações que vão disputar a hegemonia do planeta. E essa hegemonia, para não ficar um conflito aberto, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Observe no mapa que o Tratado de Tordesilhas estipulou-se que o território de Portugal, no caso, no continente americano, ficou apenas o litoral brasileiro. E observe que a Espanha ficou praticamente com todo o novo continente, com as terras que ainda poderiam ser desbravadas e conquistadas para atender os interesses mercantilistas espanhóis. Logo de início, percebemos que Portugal saiu em desvantagem. E aí começa a ocupação efetiva do território brasileiro mesmo assim. Portanto, Portugal vai começar a ocupação do território brasileiro, a partir de 1530 efetivamente, e respeitando sempre o Tratado de Tordesilhas. Isso fez com que Portugal acabasse ocupando toda a faixa litorânea do território nacional. Porém, com o passar dos anos, as atividades econômicas exercidas aqui na colônia portuguesa estimularam a entrada extrapolando o Tratado de Tordesilhas. Observe que as atividades econômicas como a criação de gado, a crise da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, a agricultura de subsistência, a mineração, as drogas do sertão, que depois nós vamos saber o que são, todas essas atividades, de certa forma, estimularam a ocupação além do Tratado de Tordesilhas. Assim, mesmo havendo um tratado que proibia a ocupação portuguesa mais para oeste, a gente observa no mapa que essa determinação não foi respeitada pelos colonos do lado português. Quem também contribuiu para enfraquecer o Tratado de Tordesilhas foram os religiosos, em especial os jesuítas, que ao longo do território brasileiro e do território americano também conseguiram estabelecer as chamadas missões religiosas, que eram espaços onde se utilizavam a mão de obra indígena através da catequização desses índios e, de certa forma, amansá-los para o processo de colonização e o processo de evangelização. Dessa forma, os jesuítas e os outros religiosos do lado espanhol contribuíram para enfraquecer o limite de Tordesilhas também. Outro ponto importante, a gente observa neste mapa o movimento para o interior do Brasil, desrespeitando Tordesilhas mais uma vez. É o chamado movimento das entradas. O que eram entradas? Entradas eram expedições oficiais feitas pela coroa portuguesa e oficializada, ou seja, comunicada à coroa espanhola, caso houvesse o extrapolamento do Tratado de Tordesilhas. Então, havia uma comunicação e geralmente essas entradas elas eram de cunho científico e exploratório. Você observa no mapa que as entradas estão em azul e a maioria dessas entradas acontecia saíam do Nordeste e aconteciam dentro dos limites de Tordesilhas. Raramente uma entrada extrapolava Tordesilhas. Se você for mais ao sul, você observa umas linhas vermelhas, linhas verdes e uma linha azul. Mas a linha vermelha e a linha verde correspondem a um dos movimentos mais importantes de interiorização da ocupação portuguesa, extrapolando os limites de Tordesilhas. É o movimento das bandeiras.
As bandeiras eram expedições chefiadas por homens conhecidos como bandeirantes. Eles embrenhavam no meio do sertão brasileiro, inicialmente em busca de índios, para trabalhar como escravo nas lavouras do estado de São Paulo, Espírito Santo e até sul de Minas Gerais. Mas eles perceberam que a cata ao índio era muito difícil. Então, algumas bandeiras abandonaram esse trabalho e se dedicaram à mineração. Esses bandeirantes que dedicaram à mineração foram os responsáveis para povoar as regiões como Cuiabá, Mato Grosso e Goiás. Perceba que a partir de agora, o Tratado de Tordesilhas não faz mais sentido. A gente observa que Portugal vai ter cidadãos, pessoas do lado colonos portugueses, além do Tratado de Tordesilhas, e a maioria já do lado espanhol. Portugal vai reivindicar uma revisão do Tratado de Tordesilhas, e essa revisão vai ser com base num princípio do direito romano chamado de uti possidendi, ou seja, a propriedade mediante a posse. Portugal queria dizer o seguinte: nós já somos maioria nessas terras, portanto nós temos o direito de reivindicar e desconsiderar o Tratado de Tordesilhas. Assim, um novo tratado entre Portugal e Espanha foi assinado no ano de 1750. É o chamado Tratado de Madrid. Observe no mapa que o Tratado de Madrid coloca o território brasileiro mais ou menos com a configuração que temos hoje no ano de 2020. Mas algumas atividades econômicas também são importantes para a gente entender como que o Brasil foi esticando seu território mais para o oeste, ou seja, mais para a esquerda do mapa. Observe esse mapa do século XVI que mostra as principais atividades econômicas. Você observa que no século XVI, o Tratado de Tordesilhas era respeitado. As principais vilas, as principais áreas de ocorrência de extração do pau-brasil, a criação de gado, a pecuária e a cana-de-açúcar praticamente ficava no litoral. Mas quando chega no século XVII, você observa que a população brasileira, estimulado por atividades econômicas, como por exemplo, a criação de gado, que interioriza mais ainda, na região da Amazônia, as drogas do sertão, a cana-de-açúcar, as lavouras expandem, a mineração e a criação de gado força a população brasileira a entrar mais para o interior do Brasil. Dessa forma, você observa claramente que já no século XVII, o Tratado de Tordesilhas já não impõe limite aos colonos do lado português. Mas quando chega o século XVIII, esse movimento se intensifica, porque outras atividades se destacam. Veja que agora nós vamos ter crescendo as lavouras de cana-de-açúcar, a plantação de algodão, a extração de ouro e diamante, as drogas do sertão e a criação de gado. Com isso, você já está observando que praticamente as atividades econômicas vão empurrando a população para o interior, desrespeitando assim, mais uma vez, o Tratado de Tordesilhas. Veja que no século XIX, praticamente nós vamos ter crescimento dessas atividades econômicas e aí nós vamos ter a ocupação de toda a região norte do Brasil, toda a região centro-oeste, com atividades como no sudeste o cultivo do café, no centro-oeste, em Mato Grosso, a extração da erva mate, também no sul do Brasil, a extração do cacau, a plantio do cacau na região do sul de Minas Gerais, o fumo em vários estados do Nordeste e no interior do Brasil, principalmente Goiás, Rondônia e algumas regiões do estado do Pará, a extração de ouro e diamante. Dessa forma, as atividades econômicas vão se estendendo para o interior do território brasileiro. É isso aí e até a próxima.